Deixa eu começar esse vídeo dizendo que é sobre começar a aprender qualquer idioma em 2026 e já sentir que você tá avançando e não ficar fluente necessariamente já em 2026. Eu não vou vender nenhum milagre aqui, nem vender nada, eu só vou dar dicas mesmo de como você pode finalmente começar a aprender qualquer idioma que você quiser em 2026 e fazer isso de uma maneira efetiva, mesmo que você esteja estudando sozinho em casa. Para começar, eu presumo que você já tenha escolhido o seu idioma. Agora você vai buscar fazer um teste de nivelamento online e grátis. Esses testes você não deve se apegar no resultado deles ou se apegar a eles, porque eles não são tão eficazes como um teste oficial, mas eles vão servir já para te dar uma base de onde você tá, se você tem algum conhecimento prévio e como você pode partir daí desse ponto. Então, depois de ter pego o seu resultado, você descobriu se você é A1, A2, B1, B2, não importa, às vezes você começou e parou, enfim, perdeu um pouco do que você sabia. De acordo com o nível que você recebeu, você vai pesquisar quais são os conteúdos desse nível. Então, se você escolheu francês, qual o conteúdo do A1 de francês, o que eu preciso saber, o que eu preciso dominar para me considerar A2. Com isso, você vai montar já o seu planejamento de estudo, sabendo o que você precisa focar, o que você precisa saber. Tendo isso feito, agora é hora de você começar a montar o seu planejamento. Comece sabendo de que momento do seu dia você pode tirar para se dedicar para estudar esse idioma ativamente, para ter contato com esse idioma ativamente. Afinal, a gente já sabe que aprender um idioma tá no seu contato, no quanto mais você se expõe a esse idioma, tá no que é mais natural, sabe? De expor, de consumir coisas nesse idioma, não necessariamente estudar. Então, só que eu não quero dizer para vocês que você não tem que estudar, que você não tem que se esforçar. Você precisa sim se esforçar, assim como a gente precisa para muitas coisas na nossa vida, para conquistar, para saber de alguma coisa. E para isso é onde eu entro com esse estudo ativo, aquele momento que você tira para você realmente se expor a esse conteúdo, se expor a esse idioma de forma consciente, de que você está fazendo um exercício, fazendo uma prática, enfim. Então separe de que hora você consegue fazer isso no seu dia, se é 30 minutos, se é 20 minutos, qual é esse momento? É à noite, quando você chega do seu trabalho, quando você chega da faculdade? É de manhã? É algum período da tarde? É até na hora do seu almoço? Enfim, o importante é você priorizar, né? Se você realmente quer fazer isso esse ano, se você realmente quer começar um idioma novo, e em que momento do seu dia você consegue se dedicar a isso. Tendo isso feito, agora você vai começar a pesquisar por recursos gratuitos que você pode usar nos seus estudos. Então, se você está estudando sozinho e aí você ainda não sabe, você precisa começar a procurar quais canais no YouTube podem te ajudar com isso, quais sites gratuitos também podem te ajudar com os seus estudos, principalmente se você for iniciante, sabe? Não tem nenhum conhecimento prévio, você precisa de um ponto de partida. E quanto mais você destrinchar um caminho para criar um novo hábito, mais fácil vai ser. Então não adianta só você separar, eu vou estudar francês das 8 até as 9 da noite, mas aí chega no dia, eu não sei nem por onde, nem o que eu vou fazer nesse dia. Então é bom você planejar os recursos que você vai utilizar. Então, para isso, se você tiver interesse em aprender algum idioma que faça parte da União Europeia, o inglês, francês, italiano, algum idioma europeu, eu vou deixar aqui na descrição um link também de um site da União Europeia que tem lá disponível cursos gratuitos para você estudar algum idioma que tenha lá disponível. Se você também tiver interesse em inglês e espanhol e quiser um ponto de partida, o site da Cultive também é gratuito, tem cursos gratuitos. Eu não sei se eles têm já para algum outro idioma, talvez tenha, a última vez que eu vi eu lembro só do inglês e do espanhol. E isso pode te ajudar não como sua única ferramenta, não como seu único recurso, mas como um auxiliar, mais uma ferramenta para você utilizar. Então, busque esses recursos gratuitos. Às vezes tem canais aqui no YouTube muito completos para quem está aprendendo, com playlist já para iniciante, que é os primeiros passos, que normalmente é o alfabeto, é como se apresentar, saudações, palavras iniciais, como dizer de onde você é, perguntar coisas básicas, informações básicas, porque isso vai te ajudar até tomar um rumo de o que você vai ver, em que momento você vai ver, entendeu? Então, tendo isso feito, reúna primeiro os recursos que você vai usar para você conseguir daí montar o seu planejamento diário. Tô dando uma dica de como eu faço comigo. Eu gosto de separar por habilidades, né? Mesmo que eu tenha contato com essas habilidades todos os dias, porque eu também gosto. Mas no meu momento ativo, eu separo. Hoje eu estudo num dia leitura e fala juntos, né? No momento que eu tiver focado na leitura,
eu vou praticar a fala também, e depois a habilidade da escuta e da escrita juntos também. Normalmente eu faço isso sempre depois que eu já estudei um vocabulário, uma parte mais teórica, digamos assim. Por exemplo, eu tô estudando alemão e o recurso que eu uso é um conteúdo, é um site gratuito que tem um curso de alemão, que é o Nikosweg. Esse curso eu já falei muito dele aqui. E aí eu começo a minha semana vendo esses vídeos do Nikosweg, vendo do que se trata o vídeo, porque é isso que eles vão trazer temas e tópicos em contexto, que é onde você realmente vai aprender, o que é muito bom. Eu faço o exercício desse próprio site e depois eu aprimoro meu vocabulário, reparo em palavras novas e afins. E aí na terça, na semana, nos dias seguintes, que é quando eu entro com a minha escrita, com a minha leitura, com as outras habilidades. Então você pode dividir assim também. Então, tendo isso também definido, agora vamos para umas dicas pessoais a respeito de gramática, a respeito de vocabulário. A gramática, eu acho que você usa ela quando você necessita, porque a gramática você vai aprender ela em contextos reais. O que importa é você aprender a se comunicar, a usar isso na sua vida. Então, você não deve se apegar à gramática como um ponto de partida, ela tem que ser uma coisa que você use quando você precise dela. Por exemplo, os primeiros passos na gramática, que eu diria, assim, uma coisa mais teórica, é você, quando você está estudando um idioma, você pesquisar quais são os principais verbos desse idioma, os verbos mais usados. Foca nos 5 mais usados. Eu aconselho que você use o reverso, para isso o reverso conteste pela website, e veja lá quais são os verbos mais usados do respectivo idioma que você está aprendendo. Veja como conjuga esses verbos no presente simples, no futuro simples e no passado simples. Não vejo os outros ainda. Então, quando eu estava estudando espanhol, e eu nem lembro o tópico, eu nem lembro o tema gramatical disso, então eu pedi pro ChatGPT me mandar músicas que tinha bastante desse uso gramatical na música. A mesma coisa o alemão. Então, ao invés de eu aprender que o acusativo é assim, assim, assado, eu só fui vendo frases quando aparecia que estavam no acusativo, fui reparando nesse padrão e fui aprendendo isso no contexto real, porque é assim que a gente aprende de fato a se comunicar. Eu aprendi o passado simples do inglês, o I was, you were, por música também, ouvindo músicas que tinham muito o uso disso, porque é na repetição que a gente vai vendo e vai entendendo e vai, de fato, consolidando essa informação na nossa cabeça. E agora o vocabulário. O vocabulário, ele é a mesma ideia. Você não vai ficar pesquisando, vocabulário de casa, do nada, sem contexto nenhum, sem realmente saber se você vai precisar desse vocabulário. Então, podcasts como o Coffee Break, que tem vários idiomas já, podcasts que estão focados em pessoas que estão aprendendo, eles normalmente vão ter os episódios dele de acordo com algum tema. O tema hoje é como dizer sobre a sua família, como falar sobre a sua família. E isso tudo já vai te dando vocabulário. Então, ele é muito natural, ele vem até você. Agora eu quero falar de um ponto que aí sim é o caso de você ir atrás de um vocabulário específico. E isso também já vai servir assim como um outro ponto desse vídeo também, que é a respeito de trabalhar com metas e objetivos. A meta é ser fluente no espanhol. Eu quero ser fluente no espanhol. Essa é a meta. Mas beleza, o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer? A meta principal, ela precisa ser destrinchada em ações, em mini objetivos, em mini metas, em coisas pequenas, coisas tangíveis. Então, ao invés de você já focar que você quer ser fluente, você vai trabalhar com metas pequenas e talvez tenta agir como se essa fosse a sua meta principal. Por exemplo, o meu objetivo essa semana é saber falar sobre os meus hobbies. Eu quero saber falar sobre os meus hobbies nessa semana. E o que eu preciso saber? Eu preciso do vocabulário de hobbies, de coisas, de atividades, de algum esporte ou coisas de lazer, atividades de lazer. Aí sim você vai atrás desse vocabulário, porque você é o seu objetivo essa semana e você talvez não tenha ainda essas palavras, ainda você não conheça, então você vai pesquisar. E você vai focar nas palavras que fazem parte da sua rotina. Às vezes, o seu foco da semana que vem é falar sobre você, falar sobre o seu trabalho, o que você trabalha, o que você faz. E aí você precisa ir no vocabulário de profissões. E aí sim você vai aprender como dizer sua profissão, aprender uma profissão que tem a ver com a sua, porque vai fazer parte da sua vida. Então é nesse sentido, é nesse contexto que você vai atrás do vocabulário, quando você estiver trabalhando com um objetivo específico. E esses objetivos é um ótimo jeito de você também estruturar quando que você vai ver certos tipos de temas.
A graça de você estudar só é que você não precisa ficar preso a um método tradicional. Você vê isso no ritmo que fizer sentido pra você e em contextos em que você vai fazer uso disso. Então, se você vai fazer uma viagem, faz sentido que você aprenda a se comunicar no aeroporto, faz sentido que você saiba perguntar informações. Então, não se apegue a essa ordem. Você pode ir vendo as coisas, os temas, de acordo com o que fizer sentido para sua realidade. Os cursos, esses vídeos, playlists do YouTube que são estruturadas para iniciante, para intermediário, pode te dar uma base de onde ir, por onde começar, podcasts também. Mas isso não precisa te parar aí, você pode ver sobre outro tema. Claro que é sempre recomendável que seja coisas iniciantes, se você é iniciante. Você não vai querer uma coisa super complexa logo agora, deixa isso para depois. Isso vai vindo com o tempo. Primeiro domina o básico. E com essas metas, com esses temas semanais, eu já falei desses temas aqui, fica até mais divertido e mais dinâmico os seus estudos, porque você tá com um objetivo muito claro. Essa semana eu quero conseguir falar sobre a minha família, eu quero conseguir apresentar os meus parentes, enfim. E ótimo, você tem um rumo para onde ir, você tem um vocabulário para trabalhar, uma estrutura para você aprender e você pode pesquisar vídeos e coisas relacionadas a isso também. Outra coisa que recomendam muito também é a criação de um personagem, como se você tivesse exposto lá no país em que você tá, no país do idioma que você está aprendendo. E se você tivesse lá, no caso o seu personagem vai estar, se você tivesse lá, você ia precisar aprender a perguntar informações básicas, né? Você ia precisar tipo de um kit de socorros, de palavras emergenciais, falar que você não sabe falar aquilo, que você não é de lá, pedir pra pessoa falar mais devagar, repetir, perguntar informação, direção, essa coisa assim básica. Bom, agora vamos falar sobre implementar coisas que você gosta, implementar o idioma que você tá aprendendo nas coisas que você já gosta. É quando você se expõe ao idioma o máximo que você pode, né, por dia, através de coisas que você já faz normalmente. Que é o restante do dia em que você tem contato com esse idioma, seja através de leitura, ouvindo uma música, assistindo uma série. Só que nem só de ouvir música a gente aprende, né? Afinal, senão muita gente já saberia diversos idiomas só de ouvir música. Você precisa fazer isso, mas precisa unir isso a uma prática ativa. Então, para isso você lê a letra, para isso você busca escrever alguma coisa sobre essa música que você ouviu. Mesma coisa é a leitura. Se você lê, você tenta ler em voz alta, você depois tenta escrever sobre o que você leu, o que você entendeu da sua leitura. Por muito tempo eu acreditei que a leitura e a escrita eram melhores juntas, mas hoje eu vejo que é muito mais fácil praticar a fala através da leitura. E para você falar, você tem algo pronto, você não precisa começar a falar do zero. Então você pode simplesmente ler em voz alta um texto que você tá lendo. Ah, mas eu não sei falar. Mas como é que você aprende a falar se você não praticar? Então pratica errado mesmo, pratica da maneira que você acha que é e depois você corrige. E para corrigir não falta instrumento. Tem sites que você pode colocar o texto lá que você leu, que ele vai ler para você da maneira certa. O Natural Readers é um exemplo. Tem aplicativos também que eu já indiquei aqui, que é a Bilingual App, e também tem o Readler, que você consegue escutar depois em voz alta o texto que você leu. Mas primeiro lê você mesmo, do jeito que você acha que tá certo. Depois você pratica a sua pronúncia. E com isso você fala, você está falando. Eu sempre falo, fale desde o primeiro dia. Porque se você ficar esperando o momento certo para falar, nunca vai vir. Porque, afinal, você só aprende errando. A gente aprendeu a falar a nossa língua errando, criança, falando errado. Então, não tenha medo de errar. Você precisa confiar que é assim que o processo funciona e é assim que você vai melhorar. Desde os últimos tempos, eu vejo que tem sido muito mais dito, muito mais falado sobre a importância da comunicação e não da perfeição da sua comunicação. Então, quantos entrevistadores brasileiros, eu vi um vídeo desse um dia mesmo, de um influencer entrevistando o Timothée Chalamet, e ele com sotaque lá, sem problema nenhum, o Timothée entendendo o que ele estava dizendo, respondendo e eles interagindo. A respeito de praticar escuta, né? Recurso é o que não falta, você procura coisas que você já gosta. Você gosta de assistir vídeo? Nossa, então procura vídeos no idioma que você está aprendendo. Gosta de assistir filmes? Continua, implementa, né? Inclui o idioma que você está aprendendo, caso você ainda não faça isso. Então busca essa conexão, esse contato. Claro que você precisa unir esse contato com práticas conscientes, porque é aí que você vai aprender, né? Porque senão, é o que eu falei, muita gente só de ouvir música já era pra ser fluente. Então, eu aprendendo alemão, eu estava assistindo um reality que não tem intenção nenhuma de ajudar quem está aprendendo especificamente. Então, por muitas vezes eu ficava perdida sem entender tudo, assim como alguns vídeos também. Mas eu unia isso depois assistindo um desenho, que é pra quem tá aprendendo, um desenho, um conteúdo infantil que é mais devagar, que é pra criança, e ali eu aprendi.
dia, então eu uni os dois. Também não espere você saber muito para você começar a ter contato com coisas no idioma mais complexas, sabe? Por exemplo, um podcast que é 100% no idioma que você tá aprendendo e que não tá com foco necessariamente para quem tá aprendendo, mas a pessoa tá em contato com a língua, a pessoa tá em contato com o idioma e isso é muito bom, mesmo que você não entenda 100% tudo que tá acontecendo. E um jeito muito bom de você se avaliar, né? Não tenha medo de enfrentar a sua realidade. Uma maneira de saber se você tá progredindo, além de você ter que ser paciente, porque você precisa ser, você tem que entender que é um novo idioma, é outra coisa que você está aprendendo. Então, se dê o devido tempo. Não se comparem com gente que aprendeu rápido, que diz que você pode aprender em tantos meses. Confia no seu tempo, confia no seu processo. E saiba, tente sempre todo final de semana, por exemplo, tenta escrever sobre sobre o seu progresso essa semana. Tenta escrever, comece escrevendo em português, depois vai passando pro idioma que você está aprendendo. Essa questão de diário é uma coisa muito recomendada, porque diário é uma coisa muito simples, você pode começar com uma coisa um diário seu de idiomas, por exemplo, hoje eu aprendi a falar quem eu sou, de quantos anos eu tenho, de onde eu venho, e aí você vai e coloca lá no idioma, você tenta escrever isso, mesmo que você não saiba tudo, mistura os idiomas, coloca português, você sabe, o que você não sabe da língua que você tá aprendendo, deixa lá a lacuna em branco, o espaço em branco e vai procurar saber depois. Então, assim, o ponto é começar a ter contato constante todos os dias e você vai aprender. Se você praticar sua fala todos os dias, mesmo que seja o ABC que você aprendeu a falar, você vai conseguir terminar o ano falando alguma coisa. E se você trabalhar com esses objetivos tangíveis, que é ao invés de só falar, eu quero saber falar bem isso aqui, não, essa semana eu quero saber falar sobre o que eu fiz na semana passada, esse vai ser o meu foco, e você vai terminar o ano sabendo falar sobre seus hobbies, sabendo falar, fazer perguntas, sabendo pedir direções. Eu espero que você comece esse ano, que você faça sim isso por você, porque é muito bom você saber alguma coisa de algum idioma. E esse é o primeiro passo, a prática vai te levar onde você quer chegar. Na descrição aqui eu tô deixando os links importantes, o link da site da União Europeia com cursos gratuitos, o link da Cultive também, e link de sites que eu acho que pode te ajudar nesse ponto de partida de por onde ir, para depois você ir criando de acordo com o seu ritmo. Beleza? Até a próxima!